Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje a gente vai contar a história de um mestre sufi, um conto lindíssimo que eu já ouvi várias vezes, já contei em vários lugares, e porque ele é tão precioso e é um ensinamento tão bonito, eu vou dividir com vocês hoje. Antes da gente começar, já sabe, né? Por favor, se inscreve nesse canal, clica no sininho para receber as notificações, dá joinha se você gostou ou desjoinha se você não gostou, deixa seus comentários, os comentários no comentário de alguém, vamos fomentar a nossa Sangha Online. Por favor, mande esse vídeo para os teus amigos se você achar que ele faz sentido para você. Hoje a gente vai contar uma história, um conto sufi sobre o qual já fiz menção para vocês algumas vezes. Eu gosto demais dessa história, a história de um mestre da Anatólia chamado Yunus Emre. Teve até uma série da Netflix sobre ele, que não está disponível no Brasil. Eu comecei a assistir na Índia. Ela é bem diferente do conto, bem extensa e lenta. É em turco, mas é legal também, vale a pena assistir, é bonita a série. Mas esse conto foi a primeira vez que eu vi a história do Yunus. O Yunus é um mestre que compôs inúmeras canções sufis, e como em toda a tradição espiritual antiga, como toda a tradição, o sufismo usa dos contos como meios hábeis para desenvolver novos órgãos de percepção em nós. Ou seja, os contos são método de ensinamento espiritual, são para produzir um processo de enriquecimento, de engrandecimento, de clareza e de insight, profundamente e necessariamente de insight. Então ouve a história, né, com o coração aberto, com os ouvidos abertos também de preferência, com atenção plena, e veja os efeitos que ela vai causando em você, tá bem? Respira fundo, coloca suas costas retas e vamos ouvir a história de Yunus. A história de Yunus Emre. Yunus Emre, em tempos muito antigos, inventou contos mais duráveis que a memória de sua própria vida. Foi também um incansável buscador da verdade. Aos 20 anos aproximadamente, ou ainda mais jovem ainda, veio-lhe ao coração uma avidez pelo conhecimento que o levou pelos caminhos do mundo. Ele partiu na esperança de que essa sede de saber o conduzisse a um mestre que o iluminasse. Esse mestre foi-lhe dado a encontrar depois de 10 anos de errância miserável no grande vento de uma colina em plena estepe da Anatólia. Ele chamava-se Taptuk e era cego. Taptuk também havia viajado muito, mas por caminhos diferentes dos de Yunus. Adolescente ainda, raspou sua cabeça e sobrancelhas e, vestindo um gorro de feltro vermelho, foi combater invasores mongóis. Atravessou tantas derrotas quanto efêmeras vitórias. Cavalgou com o sabre entre os dentes, perseguindo homens tão loucos quanto ele. Odiou, pilhou, matou, 100 vezes perdeu e encontrou sua alma no furor dos combates. Até que finalmente o silêncio se abateu sobre sua cabeça. Numa noite de derrota, ele foi deixado como morto num campo de batalha à beira de um riacho. Lá, uma mulher, a primeira de sua existência, com exceção de algumas prostitutas de tavernas, finalmente debruçou-se sobre ele. Ela o recolheu, cuidou dele até curá-lo. Só não pôde devolver-lhe a visão, que lhe tinha sido tomada por um sabre inimigo. Ela então lhe ofereceu sua vida, sua mão para conduzi-lo. Desse dia em diante, guiado por sua esposa, Taptuk não sonhava outra coisa a não ser encontrar ele mesmo um caminho até a fonte silenciosa de onde se eleva a luz que torna todas as coisas simples. Uma noite, nesse deserto seco onde ninguém se aventurava, com exceção de alguns pastores, ele alcançou essa fonte. Lá, construiu sua casa. Outros buscadores juntaram-se a ele, de tempos em tempos, levados por não se sabe que vento da alma. Eles reconheceram nesse homem imponente e de poucas palavras o mestre que tanto esperavam. Construíram suas cabanas perto da sua e em volta levantaram uma paliçada. Quando Yunus Emre chegou a esse lugar, o monastério de Taptuk, o cego, não era mais do que isso. Algumas choupanas baixas rodeadas por um muro de pedras secas na estepe infinita. Taptuk, assim que
palpou o rosto e os ombros daquele andarilho faminto de saber, prometeu-lhe a verdade. Ela chegará aos poucos, disse-lhe. Por enquanto, seu trabalho será varrer 7 vezes por dia o pátio do monastério. Yunus obedeceu de todo o coração. No instante mesmo em que se viu diante desse ancião de cabeça raspada, uma confiança inquebrantável apoderou-se dele. 7 vezes por dia ele varria o pátio com entusiasmo, saudando alegremente o mestre e seus discípulos quando eles se reuniam na casa da esposa onde Tapduk, o cego, ensinava todas as manhãs. Mas ninguém respondia às suas saudações. Está bem que os discípulos me ignorem, dizia-se, mas aquele que tão bem me acolheu em sua casa, por que não me dirige a palavra? Assim se passou 1 ano, depois 2 e 3, sem que ninguém falasse com ele. E então o coração de Yunus tornou-se pesado. Sem dúvida este silêncio significa alguma coisa, pensou. Seguramente meu mestre quer ensinar algo à minha alma, pois é a alma que se dirige à palavra sem voz. Refletiu sobre sua solidão, enxotando 7 vezes por dia o pó que o vento trazia sem cessar para o pátio do monastério. Enfim, numa manhã de primavera, ao sair de sua cabana, a vassoura nos ombros, uma luz lhe veio. Ah, descobri! Tapduk quer ensinar-me a paciência, disse ele. Seu coração encheu-se de júbilo e ele voltou a varrer o pátio com um ardor completamente renovado. 5 anos então se passaram. 2 outros se escoaram ainda, e depois 3. Depois 5 novos anos, sem que sua sorte mudasse. Então Yunus desesperou-se novamente. Que fiz eu para merecer tão longa indiferença? Se disse. Talvez meu mestre tenha me esquecido. Ou talvez eu não seja para ele senão um idiota, recolhido por piedade, bom apenas para varrer o pátio. Esforçou-se, no entanto, para refletir desapaixonadamente. Numa noite de tempestade, veio-lhe ao espírito que Tapduk quisesse lhe ensinar a humildade. E em meio à escuridão atormentada em que se encontrava, ele sorriu. É isso. Ele quer me ensinar a humildade. Na manhã seguinte, quando iniciou seu trabalho, seus gestos estavam mais comedidos e, porque seu coração estava em paz, ele se pôs, enquanto varria o pátio, a cantarolar. Pouca coisa. Palavras que lhe subiam aos lábios e que ele deixava ir ao vento pela única satisfação de ouvir a voz humana. Entretanto, sua confiança em Tapduk, de novo, pouco a pouco, o abandonou. Este homem decididamente o enganara. Ele não tivera jamais a intenção de ensinar-lhe o que havia prometido. Perco a minha vida a esperar, disse ele. 5 anos ainda, varreu o pátio sem que ninguém o escutasse. Uma noite, cansado dessa miserável e solitária existência e convencido de que ninguém se aperceberia de sua ausência, decidiu deixar aquele lugar onde, depois de 15 anos de humilde paciência, não havia encontrado senão amargura e melancolia. Ele se foi pela noite, caminhando sempre em frente. Andou até o amanhecer, embriagado de liberdade sem esperança. Sentiu fome e sede, mas não havia nenhuma fonte onde saciar-se, nenhum abrigo onde pudesse refazer as forças neste infinito deserto de ervas amarelecidas, pedras e vento. Vou morrer, se disse. Que me importa? Mais vale morrer caminhando do que varrendo o pátio de um louco. Andou por 3 dias inteiros. Na noite do 3º dia, no momento em que ia deitar-se sobre um rochedo para oferecer seu corpo extenuado aos abutres, percebeu ao longe um acampamento. Surpreendeu-se. Nenhum viajante viria a estas terras. Quem poderiam ser essas pessoas? Aproximou-se. Viu homens sentados na entrada de uma grande tenda. Festejavam, rindo e falando alto. Quando o viram, fizeram um sinal e, gritando alegremente, convidaram-no para compartilhar sua refeição. Frutas deliciosas, assados apetitosos, bebidas de todas as cores em frascos de vidros coloridos estendiam-se em profusão sobre o tapete de lã. Yunus acercou-se deles, bebeu, comeu e finalmente ousou perguntar a essas pessoas por qual milagre, neste deserto hostil, eles se achavam assim providos de alimentos tão raros como ele jamais havia experimentado. Uma voz conduziu-nos aqui, disseram-lhe.
Com certeza é o melhor dos lugares do mundo. Todos os dias, o vento nos traz de longe os cantos de um derviche desconhecido. Basta escutá-los e cantá-los, que logo aparecem diante de nós todas essas iguarias suculentas que você vê. Seríamos loucos se fôssemos viver em outro lugar. Yunus extasiou-se. Confessou que jamais conhecera magia igual e atreveu-se a perguntar a seus companheiros se eles poderiam ensinar-lhe tais cantos para que ele não morresse de fome pelo caminho. Com prazer, responderam os homens, e se puseram a cantar. Então Yunus, com os olhos arregalados e a boca aberta, ouviu os cantos que ele mesmo inventara durante 5 anos varrendo o pátio do monastério. Reconheceu as mesmas palavras que pronunciara com o único desejo de enganar a solidão. Músicas nascidas de seu coração na esperança de espantar a melancolia. Eram a sua obra. No mesmo instante, ele compreendeu para qual trabalho ele estava neste mundo. E experimentou então a pura verdade da sua alma e sofreu também a pior vergonha pensando em Tapduk, que o havia instruído sem que ele sequer percebesse, como a um filho infinitamente amado. Então abraçou e beijou os homens que o haviam acolhido e voltou correndo ao monastério, chorando e preocupado. Tapduk me perdoará por eu ter duvidado dele? Se dizia, bebendo o vento. Algum dia será que ele me perdoará? Já era noite quando chegou à porta carcomida que fechava a paliçada. Bateu, chamando e pedindo piedade. O rosto da esposa de Tapduk apareceu em cima do muro. Eis que está de volta, Yunus, disse ela docemente. Pobre criança, não sei se Tapduk o aceitará de novo entre nós. Sua partida o desesperou. Que desgraça, disse-me ele. Meu filho mais querido me deixou. Que vale minha vida daqui para frente? Vou abrir. Você vai dormir na poeira do pátio. Amanhã, quando seu mestre fizer o passeio matinal, vai bater o pé no seu corpo. Se ele disser, quem é este homem? Então você deverá partir para sempre. Mas se ele disser, é você, meu bom Yunus? Então saberá que pode outra vez viver em sua presença. Entre, meu filho. Yunus deitou na poeira do chão e, ao amanhecer, viu aproximar-se Tapduk, o cego, com sua esposa. Fechou os olhos, sentiu um pé bater nas suas costas e, tremendo de medo, ouviu. É você, meu bom Yunus? Ele então levantou-se, inebriado de luz e de felicidade, correu para sua vassoura e começou novamente a varrer o pátio. Assim, então, Yunus fez até sua morte, sem falhar um único dia, quando se tornou semelhante ao pó 1000 vezes varrido pelo vento. Seus cantos então se elevaram e invadiram os lugares onde viviam os homens e os nutriram com uma bondade tão perseverante que ainda hoje 9 cidades da Anatólia reivindicam para si o privilégio de ter em seu território o verdadeiro túmulo de Yunus Emre, o homem que Tapduk, o cego, iluminou. Bismillahirrahmanirrahim, como dizem os sufis e os nossos irmãos muçulmanos. Eu espero que você tenha gostado dessa história. Em nome de Allah, o todo clemente, o todo misericordioso, eu vou pedir que você inspire fundo e se inebrie de todos os símbolos e signos e de todas as impressões emocionais e intuitivas que essa história pode lhe causar. E de vez em quando ouça de novo, para que seus efeitos continuem a trabalhar em você. Até o nosso próximo vídeo. Gostou desse vídeo? Então não esquece de dar seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais todas. E não se esquece de assistir os outros vídeos que estão aqui no canal. Tem um monte de coisa legal para você assistir e coisas que fazem bem e fazem a gente conseguir refletir e realizar em nós, dia a dia, a nossa revolução de si. Até a próxima!